O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é a porção da minha herança, é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança, é a porção da minha herança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A primeira leitura de hoje é uma continuidade da leitura de ontem, onde o Padre Roger trazia esse grande combatente, esse grande homem de Deus chamado Josué, de grandes combates que ele passou. E a leitura de ontem, como muito bem recordado pelo Padre, traz justamente uma memória de tudo aquilo que Deus fez na história do povo. Aquela história belíssima, aonde passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, depois as batalhas que enfrentaram ao longo de todo o deserto. E existem batalhas belíssimas, como Jericó, que você conhece muito bem, aonde enfrentaram ali as muralhas. E quando a gente pega, por exemplo, a história de Jericó, estudando Jericó, você descobre que eram 2 muros. Por isso que Jericó também era tão difícil de se enfrentar, porque Jericó tinha 2 muros, não era um muro, eram 2 muros. Depois, dentro de Jericó, tinham sacrifícios humanos de crianças, tinha orgia, tinha uma série de problemas dentro de Jericó, sacrifício a deuses. Então Jericó tem problemas não só humanos, mas problemas espirituais também, aonde se enfrenta uma batalha humana, mas uma batalha também espiritual. Por isso que quando a gente faz a campanha do cerco de Jericó, é tão difícil fazer o cerco de Jericó. Mas Jericó tem toda uma espiritualidade por trás, aonde traz justamente uma grande vitória quando a gente consegue adentrar em Jericó e passar por essa muralha e vencer tudo aquilo que vem junto. Mas a gente também conhece aquela batalha em Gabaon, aonde Josué dá uma ordem para o sol: sol, detente. O sol para. E ele diz para a lua: lua, para você também, a Elon. O sol para. A lua para, o tempo para, porque existe uma grande batalha acontecendo, uma grande guerra acontecendo. E Josué sabia que se escurecesse e o exército inimigo recobrasse forças de comer, de beber, descansar, no outro dia provavelmente ele perderia a guerra, ele perderia a batalha. Então Josué, sabiamente, ele manda o sol parar de um lado, a lua parar do outro. E ele então tem o dia aumentado até que ele vença o último inimigo. E a gente vê como a graça de Deus vai agir. Deus diz que aqueles que estão na fidelidade, que estão na bênção, que estão vivendo aquilo que Deus pede, quando em Deus enfrentam os seus inimigos, vencem. Mas Josué soube enfrentar. Ele deu ordem para o sol. Olha o tamanho do combatente de Deus. Olha o tamanho da força espiritual que Josué tinha. É verdade que Josué precisou passar pela credibilidade, se ele seria tão bom quanto Moisés, porque Moisés, tudo que Moisés fez é sobrenatural e nós sabemos muito bem disso. Mas aos pouquinhos Deus vai confirmando o chamado de Josué, o povo vai pegando confiança em Josué, e Josué vai levando o povo a adentrar a terra prometida, a tão sonhada terra prometida. E vejam, esse fato que o padre vos fala, do tempo ter parado, foi estudado pela NASA.
E não sei explicar exatamente os detalhes, os ricos detalhes, porque eu não sou especialista nesta área, mas alguma coisa por alto, para você entender, vale a pena. Toda vez que o relógio, ele completa 24 horas, então fica como que uma marca no tempo. Eu não sei explicar se é uma fita, se é uma marca, eu sei que fica uma marca, cada 24 horas tem uma marca. E pelo estudo da NASA, nesse período histórico, existe uma brecha nesta marca, mostrando verdadeiramente que o sol parou e a lua também, e que o dia foi maior. Olha a autoridade espiritual desse homem. Isso nos encanta, de ver tudo que Deus fez. E ontem, então, Josué faz uma memória de tudo aquilo que aconteceu. E hoje continua a continuidade e o final. Porque após a leitura de hoje, nos conta que Josué, ao fazer tudo o que fez, ao falar tudo o que falou, nós estamos no capítulo 24 do livro de Josué, Josué vai morrer. Pronto, chegou o fim da vida de Josué. E Josué sente, os grandes profetas, os grandes santos, sentiam quando era o fim deles. Meu tempo está chegando, é chegada a hora de eu partir. Quantos e quantos santos da igreja sentiram que estava chegando o seu dia de morrer, e alguns sabiam até o dia que morreriam. E Josué, um grande homem de Deus, sabia que era o fim da vida dele, que ali era o ponto final, que ele tinha cumprido a sua missão. Então ele reúne todos que estão à sua volta, aquelas pessoas que estão ali, e ele fala: olha, baseado em tudo que aconteceu, vocês já sabem, e eu fiz uma recordação para vocês da história, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tomei uma decisão, já conversei com a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a primeira leitura de hoje. Ele tomou uma decisão com a família dele. Quando ele fala casa, não é só a casa do coração dele. Casa é esposa, filhos, todos que estão juntos. Eu e minha casa serviremos o Senhor. E a grande pergunta que ele faz para aqueles que estão ali é: e vocês? Com tudo que Deus fez, com tudo que Deus é, com todas as lutas, com todas as batalhas, com todos os problemas que nós enfrentamos, vocês também querem continuar? Qual que é a decisão de vocês? Veja, meus irmãos, nós estamos no acampamento, no combate da oração, formando intercessores, formando combatentes, homens e mulheres cheios do Espírito, da graça, que precisam tomar uma decisão de servir o Senhor de todo o coração, seguindo os mandamentos, vivendo os sacramentos, obedecendo a Deus, obedecendo o Papa, seguindo fielmente as leis que prescreve na palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, sem tirar nem pôr nada. Nós precisamos tomar uma decisão. O combatente, ele tem que ser inteiro de Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O combatente, ele não pode ser alguém pela metade. Se o combatente for alguém pela metade, a hora que ele for enfrentar o demônio, como o Padre Roger pregava para nós, na segunda pregação da manhã, nós vamos passar vergonha, porque o inimigo vai dizer assim: não te conheço. Nós vamos passar vergonha. Então o combatente, ele não pode entrar na batalha de mãos abanando ou pela metade. E quando eu falo de batalha, gente, a gente não pode pensar assim, só de expulsar um demônio, de fazer um exorcismo, porque a gente pode pensar essas coisas. E não é só isso não, gente. Tem tanto combate que você trava. Na sua família tem combate ou não tem? Sim ou não? Tem combate. Tem combate. Você não tem combate no matrimônio, você não tem umas batalhas espirituais com seus filhos, você não tem combate espiritual e batalhas no seu trabalho, lá com o chefe. Todos nós temos combates, batalhas. Todos os dias, todas as semanas a gente enfrenta alguma batalha. E essa batalha, se você não tiver de corpo inteiro com Deus, você vai perder. Ou você é um combatente de corpo e de alma, com alma de guerreiro, ou você toma a sua posição e definitivamente assuma a sua identidade de cristão, católico, apostólico, romano, assumindo todos os deveres, ou você vai tombar na guerra. Você vai passar vergonha. E tem que assumir a responsabilidade. Eu sou padre nesse presbitério, dirigindo o carro que eu dirijo, passeando num dia de descanso. Eu sou padre em todos os lugares que eu tiver. Eu tenho que ser cristão em todos os lugares que eu for. Ou você é católico só na Canção Nova? Ou você faz cara de piedade e vira o rostinho junto a mãozinha só na Canção Nova, para sair bonito no vídeo? Vai filmar, vai filmar.
Pega o terço, segura o terço. Será que a gente é católico só aqui dentro? Ou só na paróquia que você vive? No grupo de oração que você participa? Na Mãe Rainha que você participa? Será que a gente é católico só lá? Ou a gente é católico na rua, no mercado, aonde a gente estiver? Nós temos que ser cristãos católicos aonde estivermos e enfrentar os combates aonde Deus pedir. Por isso, um combatente, ele tem que estar pronto sempre. A gente nunca sabe de onde vem a batalha, de onde vem a guerra contra nós. E Josué deixa essa pergunta, e a resposta deles é uma resposta bonita. Não, longe de nós abandonarmos o Senhor, nós também serviremos o Senhor. Mas eu vejo muito cristão católico que não serve a Deus. Vai na missa, mas serve a Deus e o diabo. Acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Vive pela metade. Dentro da igreja uma coisa, fora é outra. Sai da igreja, vai para o boteco beber. Que cristão que você é? Que combatente você é? Como você quer salvar o teu filho? Como você quer salvar o teu matrimônio se você vive com piadinha imoral na internet? Se você vive trocando mensagem com seus amigos de trabalho, de pornografia? Como que você quer salvar teu matrimônio? Como você quer ser homem de Deus? Jovem, como você quer santo no namoro? Se você tem um namoro totalmente solto e vive relação sexual fora do casamento? Pais que permitem filhos viver esse relacionamento dentro de casa. É melhor dentro de casa do que na rua. Nem pensar. O filho chega para o pai e para a mãe e diz: ou você deixa em casa ou vou. Então você vai fazer fora, que aqui dentro não permito. Essa casa é lugar santo. E ser combatente é combater o pecado. É falar a verdade. Dói, dói. A gente fica sem jeito. Mas tem que falar a verdade. Quando fala eu e minha casa, é eu e minha família. Eu e minha esposa, eu e meu esposo, eu e meus filhos, eu e meus pais, eu e meus irmãos. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Não é só você. Ninguém se salva sozinho. Nós estamos na Semana da Família. Estamos na Semana da Família. E nós não podemos pensar que vamos nos salvar sozinho. Eu rezo aqui, eu me viro aqui, está tudo bem. Não, tem uma família por trás de mim. Cada um dos padres aqui tem uma família, você tem uma casa, existe um lar. E nós temos que pensar, como vamos salvar a nossa casa? O que estamos fazendo para ajudar a nossa família, para tirar a nossa família desse lodo, desse pecado? Qual é o combate? Qual é o jejum que farei? Qual é a oração que farei? Qual é o tipo de rosário? Quantos dias de oração vou fazer para salvar o meu matrimônio, para salvar a minha família? Como? O combatente, ele está sempre tramando. Olha Josué, Josué planejou. 7 voltas, vamos tocar as trombetas. A gente começa a ver Gideão, como ele combateu. Pegaram os jarros, colocaram uma luz dentro, e começaram a gritar, quebraram o jarro, aquela luz iluminou, e o exército inimigo saiu correndo. Vencer a batalha assim. É ridículo, mas vencer assim. E nós? Qual estratégia estamos traçando para salvar a nós, a mim, eu, me salvar e salvar os meus? Qual o plano que você faz? Porque podemos fazer muitos planos. Quando passar a pandemia, eu vou para a praia, que não aguento mais. Ótimo descansar, maravilhoso, tem que descansar. Mas qual é o plano? Quando passar a pandemia, que a Canção Nova abrir, eu vou para o primeiro acampamento que tiver, que eu não aguento mais ficar sem rezar. E você veio, você fez um plano. Esse tem que ser o plano. Essa tem que ser a estratégia. E quando Deus vê o seu esforço, quando Deus vê o plano que você traçou e a estratégia que você traçou, então Deus coloca a mão. Opa! Ali é diferente. Ali é diferente. E Deus coloca a mão. Então eu tenho que começar a aprender a servir a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, todo o meu entendimento, colocar a minha vida em Deus. Mas hoje, eu quero te apresentar um outro combatente. Hoje nós estamos de vermelho,
Porque nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. Vamos dar uma salva de palmas a esse grande homem de Deus? Esse homem merece. Maximiliano, que não se chamava Maximiliano, mas se chamava Raimundo, para quem não sabe. Quando ele nasceu, a mãe dele colocou o nome dele de Raimundo. Ele fica Maximiliano, depois quando ele entra nos religiosos, os franciscanos, então a gente sabe que os religiosos trocam o nome. Então ele vai ter o nome depois de Maximiliano, e ele acrescenta Maria, porque ele vai entender que para servir a Deus, ser de Deus e combater, não se consegue sem Maria. Por isso ele acrescenta Maria, então fica São Maximiliano Maria Kolbe, que era já um sobrenome dele. Kolbe é o sobrenome dele. Mas veja, esse menino nasce dia 8 de janeiro de 1894. E Raimundo, muito novo, ele gostava de brincar. Ele era muito brincalhão, brincava com os amigos, como qualquer criança, como qualquer um de nós brincamos com os amigos. Andamos de bicicleta, jogamos bolinha de gude e brincamos a nossa infância inteira, seja o que for. Só que a mãe dele pedia que ele voltasse no horário certo. Olha, tal horário você volta para casa. Só que Raimundo, imagina, eu tomei vários pitos da minha mãe e do meu pai, tomei várias broncas. Dava horário, a brincadeira tá bom demais, que voltar para casa agora nada, vamos ficar na rua aqui correndo, brincando de esconde-esconde, pega-pega, duro ou mole. Todos nós já brincamos assim. E daqui a pouco eu não falei que tinha hora assim, mas eu não vi horário, aí o chicote estrala, né? Raimundo era uma criança normal. A gente tem que olhar os santos também como pessoas normais. E Raimundo, então, passa por uma situação muito engraçada, porque ele se atrasou algumas vezes, e uma das vezes que ele se atrasou, quando ele chega em casa, a mãe dele olha para ele com aquele desgosto e fala assim: Raimundo, o que vai ser de você? O que eu faço com você? E naquele momento, Raimundo entrou numa crise. E ele então foi correndo para a igreja. Correu para a igreja. Parou diante de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, ficou rezando. E aquela frase latejando na alma dele: o que vai ser de mim, o que vai ser de mim, o que... Desse jeito eu não posso, porque eu estou sendo desobediente à minha mãe, o que vai ser de mim, estou desagradando a Deus, não estou chegando no horário. Olha a consciência dessa criança. E a consciência da criança ficou. Nesse momento, Nossa Senhora, no meio da oração dele, aparece para ele e apresentam duas coroas, uma vermelha e uma branca. A vermelha representa o martírio, a branca representa a pureza. E ele olha para Nossa Senhora, abusar desse menino, e diz assim: eu quero as duas. Nossa Senhora disse: tá bom, te darei as duas. E a vida desse jovem continua. Esse jovem então vai seguir o seu caminho, vai crescer, vai entrar nos franciscanos, vai ficar padre, vai ficar anos ali na Polônia, onde é o seu lugar de origem. Depois ele vai passar por uma formação em Roma. Ele vai para Roma para ser formado. E em Roma, quando ele está na sua formação, nos seus estudos, ele presencia uma passeata contra a igreja. Ele vê uma passeata contra a igreja. E aquilo fere o coração dele. Como assim uma passeata contra a igreja? Uma passeata contra o Papa, contra Nossa Senhora, contra Jesus? Como assim uma passeata contra a igreja? Aquilo mexeu no coração dele. Ele ficou mal. Hoje em dia a gente fica parado, né? As pessoas falam contra a igreja, a gente está nem aí. Nós somos combatentes, né? Mas não parece. A gente não defende a igreja, não defende a família. Mas ele não, ele se incomodou. E aí então ele reúne um grupo de amigos e ele cria o primeiro apostolado dele, o chamado Cavaleiros da Imaculada, que depois vai ser mudado o nome para Milícia da Imaculada. Você conhece a Milícia da Imaculada, sim ou não? Sim? Conhece? A Milícia da Imaculada foi São Maximiliano Maria Kolbe que criou. E ele entende que está errado. Não,
Nós precisamos criar a milícia da Imaculada, os cavaleiros da Imaculada. Para quê? Para sair na mão com essa galera? Não. Para a gente rezar contra as heresias, rezar contra os tempos difíceis que viriam. Um exército de Nossa Senhora. Ele é que fala de criar esse exército de Nossa Senhora. E São Maximiliano vai entender muito bem isso, ao ponto de falar assim, e como base da nossa vida, ele vai lembrar de Santa Catarina de Labouré, que mandou talhar aquela medalha de Nossa Senhora das Graças, nós conhecemos muito bem, e tanto é que eles trazem Nossa Senhora das Graças como ali também a sua intercessora, a Virgem Maria. E vejam, nós precisamos entender que sem Nossa Senhora, nós não chegamos a lugar nenhum. Um combatente sem Nossa Senhora, ele não vence. Um combatente sem a Virgem Maria, ele não é nada. O livro da Tratada Verdadeira de Devoção, da escravidão a Nossa Senhora, diz assim: não creio, mesmo que alguém possa atingir uma infinita união com Deus e uma perfeita finalidade ao Espírito Santo, sem uma união muito grande à Santíssima Virgem e uma grande dependência da sua proteção. O Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer isso para nós, que é impossível uma pessoa ser íntima de Jesus, viver como um grande combatente, sem ter Nossa Senhora como a sua amiga, como a sua intercessora, como alguém do coração da alma. É impossível. Um combatente que não reza o terço é um fracassado. Um combatente que não reza o rosário é um derrotado. Um combatente que não tem vida com Nossa Senhora, que nunca rezou o ofício da Imaculada, que nunca... não vai conseguir, desculpa. É impossível. Se você não tem o costume, você precisa trazer o costume do terço, do rosário, do ofício. Você precisa fazer esse caminho com Nossa Senhora. É urgente. É urgente. E o Tratado da Verdadeira Devoção diz que Nossa Senhora quer um exército. Um exército. Vamos dar um exército para Nossa Senhora. E você tem que se alistar nesse exército. Nossa Senhora quer formar um exército. São Maximiliano entendeu isso. Que tinha que ter o exército de Nossa Senhora. Para rezar, para combater o mal, para combater as heresias, para combater as dificuldades, para combater as lutas contra o demônio. E a gente sabe muito bem, meus irmãos, quando a gente fala de São Domingos, por exemplo, a experiência que São Domingos teve, ao rezar o rosário, mais de 1000 demônios foram expulsos de uma pessoa que estava possessa. É declarado o ódio de Satanás com a Virgem Maria. Então, se nós queremos ser libertos, curados, e nós queremos a nossa família liberta e curado, é preciso colocar Maria na sua casa. É preciso criar o costume de rezar o terço em família. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, quantos terços você reza por semana em família? Como marido e mulher? Você reza como família. Aí a gente tem aquela frase: família que reza unida permanece unida, tá? Mas quantas Ave Maria você reza com a tua esposa? De pegar na mão e falar assim: vamos rezar uma Ave Maria aqui, Ave Maria, olhando nos olhos. Se é que reza para comer. Há quem diga que come que nem padre, né? Que diz padre é gordo, né? Estou falando de mim, não estou falando do padre Roger não, nem do outro padre, eu estou falando de mim. O outro é magrinho, né? Você é louco, né? Dá receita para nós, né? Mas se você não rezou, você comeu que nem animal. Nós, padre, pelo menos reza. Se você não reza nem para comer, que combatente é você? Que tipo de combatente nós somos? Nós estamos no combate da oração. Ou a gente reza como família, ou você é mais um candidato a perder sua família. É mais um candidato a ver teus filhos perdidos. Gente, o fim dos tempos está aí. As coisas estão acontecendo. Olha quantas famílias destruídas nesse tempo da pandemia. Eu fiz um encontro de casais há poucos dias atrás na paróquia, só para casais que já tinham feito o ECC. E nós fizemos uma pesquisa entre os casais que já tinham feito o ECC. Alguns disseram que não voltam mais para a igreja. Assim, declarado. Agora. Faz 20 dias.
E nós, como padres, ficamos assustados. Que mundo estamos vivendo? Sem Maria, sem os anjos, sem Eucaristia, nós não vamos conseguir. Ou você assume a responsabilidade, eu e minha casa, junto à Virgem Maria, junto ao céu, ou nós não iremos conseguir. Nós não iremos conseguir. Esse mesmo homem volta para a Polônia, depois de ficar tempo em Roma, ele volta para a Polônia. Na Polônia ele vai criar aquela famosa revista da Milícia da Imaculada que ainda existe. Depois ele fica um tempo ali, aí depois ele vai para o Japão. E nós conhecemos bem essa história também, ele vai para o Japão. No Japão, ele também vai ficar evangelizando, vai criar a revista lá no Japão. E olha que é um homem de Deus. Olha que é um homem de Deus. No Japão acontece uma coisa muito interessante. Porque eles vão alugar uma casa para rodar a revista no Japão. E aí, uma pessoa fala, vamos alugar ali em Nagasaki. Ele diz assim, em Nagasaki não, vai cair uma bola de fogo, eu não quero que tudo seja destruído. E eis que depois de um tempo, caiu a bomba, né? Ele previu isso. Foi São Maximiliano. Depois ele volta para a Polônia. E na Polônia está à beira da Segunda Guerra Mundial, aonde ele é preso e é levado para o campo de concentração. E aqui a história você já conhece um pouco melhor. Aqui já é mais familiar essa parte que conto, que o Padre Roger lembrou também no final da pregação dele hoje. Aonde então ele chega, está preso num campo de concentração e um fugitivo, um homem foge. Nisso, para se vingar, as autoridades escolhem 10 pessoas. Então, porque um fugiu, vamos matar 10 agora de uma vez. É onde um pai de família fala assim, pelo amor de Deus, eu tenho filhos, eu tenho uma família, não faça isso comigo. Não, pelo amor de Deus, não, eu tenho uma família. E naquele momento, Maximiliano diz, a minha vida é pela dele. E esse homem então dá a vida. Ele viveu as 2 coroas. A do martírio e viveu a da pureza. As 2 coroas. Veja, meus irmãos, a grande pergunta que eu deixo para vocês hoje é, a primeira é de Josué. E vocês? A quem querem servir? Qual a decisão que vocês tomam? E eu deixo a pergunta da mãe de Maximiliano para vocês. O que eu faço com você? O que será de você? Quando acabar esse acampamento, o que será de você? O que será de mim, Padre Anderson? É Jesus que nos pergunta, as 2 perguntas. E vocês, a quem vão servir? E a segunda coisa, o que será de vocês? O que será de mim? Eu não aponto o dedo para ninguém, eu estou perguntando, Padre Anderson, o que vai ser de você, Padre Anderson? Como você vai conduzir sua vida daqui para frente? Depois desse acampamento, qual a decisão que você toma? Nós precisamos tomar uma decisão. E esta homilia é provocativa sim, é sem dúvida alguma não só provocativa, mas também de uma busca de conversão, de uma mudança de vida em Deus. Nosso Senhor também foi coroado de espinhos. Jesus foi curado de espinhos para a nossa salvação. Se você pega, por exemplo, São Paulo, o que São Paulo fala? Combati o bom combate, guardei a fé, para mim está reservado a coroa. Paulo recebe a coroa. A Virgem Maria é coroada como rainha dos anjos dos santos. Ela é coroada. Mas você pega, por exemplo, a história, belíssima história de Ana Catarina Emmerich. Belíssima história de Ana Catarina Emmerich, que aos 24 anos, em 1798, teve uma visão na igreja dos jesuítas, no qual ela vislumbrava Jesus Cristo com uma coroa de espinhos e uma de rosas em cada mão, pedindo a ela que escolhesse e decidisse. Imagina, Jesus que aparece para ela, para Ana Catarina Emmerich, diz assim, qual coroa você escolhe? A de espinhos ou de rosas? E Ana diz o seguinte, eu quero a de espinhos,
enterrado na própria cabeça. Desde então passou a receber estigmas. Se você vê a foto de Ana Catarina Emerick na internet, se você buscar, você vai ver que ela tem as chagas da coroa de espinhos na cabeça. Ana Catarina Emerick. Ela também passou por isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que coroar os maus pensamentos. Colocar a coroa de espinhos de Nosso Senhor na nossa cabeça e falar assim: eu renuncio aos maus pensamentos. Eu renuncio a todo espírito de derrota. Eu renuncio àquilo que não vem de Deus. Eu quero ser um combatente. Eu estou decidido a caminhar com Jesus, a caminhar com a Virgem Maria, a caminhar com o céu, a caminhar com a vida dos santos, a caminhar com a igreja, a caminhar nos mandamentos, nos sacramentos. Eu estou decidido pelo céu. Se Nosso Senhor aparecesse para nós hoje, ou se a Virgem Maria durante esse acampamento aparecesse para mim e para você e oferecesse para nós, qual coroa você escolhe? A coroa de espinhos, a coroa de rosas, ou a coroa branca, ou a coroa vermelha, como você quiser dizer, qual a coroa que você escolhe? É difícil. É difícil. Nós sofremos numa pandemia e ainda estamos no final dela. E muitos já diziam: não suporto mais. Ai, está muito difícil. E os santos escolhendo coroa de espinho, coroa de espinho, coroa de espinho. Eu dou a vida por um pai de família, coroa de espinho, santidade dar a vida pelo outro. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida pelos outros. No evangelho de hoje, quiseram impedir Jesus de rezar pelas crianças e de abençoar as pessoas. Jesus falou: sai todo mundo, eu vou rezar, a minha missão é estar com eles. Se Jesus hoje aparecesse para mim e para você, e quisesse dar uma coroa para nós, qual você escolheria? Eu também não sei, é difícil a escolha, claro. Sabe por quê? Pega os carros de hoje, até dirigir sozinho dirige. Carro automático. Você aperta o botão, ele liga. Esses dias eu estava na fisioterapia, porque eu ainda estou pagando o preço desse joelho aqui ainda, né? Parece que não vai nunca para frente. E aí um rapaz falando lá de moto e tal, todo entendido, e eu suando lá, faz exercício do joelho. Eu falei: não, porque tem uma moto tal, que você desce dela, ela não cai, ela fica de pé, e você aperta o botão, ela vem atrás de você. Eu falei: nossa, isso é coisa como cachorro. Pensei comigo, coisa como cachorro é esse negócio. Eu falei: Jesus. Então, nós estamos acostumados com conforto. Sofá confortável, poltrona. Chega em casa hoje, tem aqueles aparelhos que você fala lá: luz, acende. Não lembro o nome daquele negócio, tem um Alexa, esse trem aí, Alexa, é isso aí mesmo. Pronto, você tem uma escrava lá que faz tudo para você, ué. Gente, nós estamos no mundo do conforto. Ar-condicionado, lá, delícia. Se está frio, você põe ar quente, não passa raiva. Então, nós estamos acostumados com o conforto. E de repente Jesus apareceu, Nossa Senhora para você, para mim e para você, e fala assim: qual coroa você escolhe? Eu quero é a branca, sai fora aí. A gente tem que ser honesto. Eu prefiro a branca. Lá no fundo a gente diz isso. Mas se a gente parar para pensar, olhar para Jesus, olhar para Nossa Senhora, olhar para São Maximiliano, olhar para Ana Catarina Emerick, se a gente começar a olhar para os grandes santos da igreja, tudo que passaram e a vida que tiveram, a gente tem que falar assim: eu também quero a de espinhos. Isso é salvar a alma, isso é salvar a tua família. Talvez Jesus não apareceu para você, mas você talvez já esteja vivendo um calvário na tua casa. Talvez você já esteja passando pela cruz já. E se a cruz chegou até você, louve ao Senhor. Os apóstolos ficavam felizes
Quando eram açoitados, quando eram lá chicoteados, oba, estamos parecendo com Jesus. Os apóstolos ficavam felizes de parecer com Jesus, porque eram presos, porque, enfim. O combatente tem que aprender a pagar o preço. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Os padres aqui presentes sabem disso. Quanto custa uma alma para a gente salvar uma alma no confessionário? O Monsenhor Jonas sabe quanto vale uma alma. Olha a Canção Nova. Quanto custa uma alma? O sofrimento. Nós, padres das paróquias, aqui na Canção Nova. Quanto custa? Quanto vale uma alma? Quanto vale a alma do teu filho? Quanto vale a alma do teu esposo, da tua esposa, dos teus pais? Quanto vale? Tem que pagar o preço. O combatente, ele paga o preço. O combatente enfrenta. Ele não tem medo. Peça para Nossa Senhora essa graça. Vá em frente, enfrente o que precisar enfrentar. Não tenha medo. Jesus diz, eu venci o mundo. Não tenhais medo. Nesse mundo terei aflições. Não tenha medo, mas eu venci o mundo. Ele venceu. E em Cristo eu quero proclamar essa verdade. Você também vai vencer em Jesus. Com a Virgem Maria você também há de vencer todas as lutas que virão. Eu digo para você, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje. Você tem que tomar uma decisão. Qual é a sua decisão? Pergunta aí para a pessoa que está perto de você, qual é a sua decisão? Pergunta aí, qual é a sua decisão? Fala assim, eu e minha casa serviremos o Senhor. E a sua decisão? Qual é 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 a sua decisão? Se a decisão foi positiva, aplaude esse irmão do seu lado. Pode aplaudir. Se a decisão foi positiva, aplaude esse irmão do seu lado. Louvado seja. Vamos ficar de pé. Rogerinha, por favor, se tiver uma música para a gente ir. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar o céu.